Bem, pessoal, queria pedir aos irmãos para que abrissem as suas Bíblias em Atos, capítulo 12, amém? Somente o versículo 24. A gente vai estar falando sobre isso, a gente vai estar, assim, compartilhando, trocando as ideias aí, né? Compartilhando sobre nós estamos, né, os irmãos disso, né? Todos nós estamos vivendo uma época inédita na raça humana, né? Uma época que ninguém imaginaria, né? Que ninguém poderia imaginar que viesse mexer tanto com o mundo, mexer tanto com a forma de vida das pessoas. E assim, não só aqui, né? Não só aqui, mas em todos os continentes, em todos os países, né? E ninguém imaginava isso. E o que a Bíblia nos diz em relação a isso? O que a Bíblia nos diz quando estamos vivendo situações difíceis, situações inesperadas? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa posição? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na Palavra de Deus. Então, a gente gostaria de ler com os irmãos em Atos capítulo 12, o versículo 24 diz somente assim, ó. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amém? E é uma palavrinha pequenininha, mas ela vai nos dar uma dimensão de como nós devemos nos posicionar diante de situações inesperadas, de crise, né? Situações imagináveis que nós estamos vivendo. Para a gente entender isso aqui, nós vamos ter que entender um pouco o contexto histórico. O que eu trouxe aqui? O que a gente vai estar observando hoje nessa tarde, gente? Que a Igreja de Cristo, os servos do Senhor Jesus, já vivenciaram e já passaram por situações terríveis, difíceis. E como que eles venceram? Como que eles passaram por as situações? Nós vimos aqui que eles cresciam e se multiplicavam. Cresciam e se multiplicavam. Olha o contexto histórico de quando Lucas escreveu isso a respeito da igreja daquela época, a igreja primitiva. A igreja primitiva naquela época, apesar de toda a situação, ela crescia e se multiplicava. Então vamos estudar um pouquinho. O que fala o capítulo 12? E o capítulo 12 fala muita coisa pra gente, né? Primeira coisa, eu vou só assim, a gente trazer pra gente aqui, que nessa época em que a igreja estava vivendo 3 tipos de crises, tá? 3 tipos de crises. A primeira crise, a primeira situação dramática era a perseguição da igreja, né? A gente lendo esses capítulos aqui, se você for ler o capítulo 12 todo, se levantou através, né, do governador na época lá, o Herodes, se levantou uma grande perseguição. Na verdade, essa perseguição iniciou lá com a morte de Estevão, lá atrás, e não parou. Ela só intensificou. Amém? Então, a igreja estava passando por uma crise difícil de perseguição, né? Se você for lá no capítulo 12, tá todo mundo com a Bíblia aberta aí pra gente poder entender. Se você for no capítulo 12, o versículo 1, diz assim, ó, quer ver? Vou ler para vocês entenderem como que estava a situação da perseguição da igreja. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Né? Então o Herodes está fazendo uma festa, prendeu um bocado de gente, mandou maltratar. O 2, olha o 2, fazendo passar ao fim da espada o Tiago. Esse Tiago aqui, gente, é o Tiago apóstolo, né? O irmão de Zebedeu, o irmão de João, né? Quer dizer, já tinha matado lá o Estevão, agora mata Tiago. Olha a situação. E ele tinha prendido um outro apóstolo, que era o Pedro. Olha o 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e ele pensava em fazer a mesma coisa. Então nós estamos vendo aqui que a igreja estava sofrendo tamanha perseguição. Estava matando os apóstolos, estava matando os líderes da igreja, estava maltratando as pessoas,
Estava jogando tudo, destruindo. Levantou-se um homem com uma fúria, endemoniado, né? Um endemoniado, aquela, né? Retado, como diz os baianos lá do Brasil. Retado, né, Renata? Né? Retados, os homens retados, cheios de demônio. E ó, começou a invadir, começaram a perseguir a igreja. Mas a igreja não estava só enfrentando essa situação. Havia uma outra crise também, que a gente vai ver aqui, que além da crise religiosa, que essa veio como um furacão, veio matando todo mundo, havia também uma outra crise, a crise política. Por quê? Porque lá na frente, se você ler todo o capítulo 12, lá na frente, o tal Herodes morre, né? Se você ver lá na frente, lá, ó, quer ver? E um dia, Herodes vestiu, ó, o versículo 21. Herodes vestiu do traje real, assentado no trono, dirigiu-se às palavras. E o povo clamou, versículo 2, gente. E o povo clamou, é voz de um Deus e não de homem. Ao 23, ó. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus. E comido de verme expirou. Morre Herodes. Quando Herodes morre, minha gente, a situação não melhora. Ah, porque morreu Herodes. Não, na verdade, não melhora. Por quê? A perseguição continua e agora uma maior dor de cabeça para os judeus. Quem é que vai assumir o domínio? Porque na época Jerusalém era Polônia, era colônia de Roma. Então era escravos de Roma. Quem é que vai assumir o lugar de Herodes? Meu Deus. Qual será a cabeça desse homem? Qual serão as atitudes políticas? O que isso vai mexer com a nossa realidade, com a nossa situação, com o nosso convívio? Será que vai aumentar mais a perseguição? Será que ele vai endurecer mais os impostos? Meu Deus, o que será que... Gente, porque o Herodes tinha morrido e o sucessor dele, pela lei, tinha que ser o seu filho. Só que o filho dele, na época, tinha 17 anos de idade. E o filho dele não podia assumir. Então criou-se, uma situação que ninguém sabia quem era o governo, né? Aí ficou naquela, o imperador romano achou que não podia o menino sumir porque era muito novo e mandou um pessoal de Roma assumir o governo, o reinado sobre Israel. Então olha só a situação. Com isso aumentou mais a perseguição, aumentou-se os números de impostos, a instabilidade política em que Israel estava vivendo naquela época, e a igreja estava vivendo aquilo tudo. E a terceira situação que a gente pode ver aqui, aí a gente vai um pouquinho lá atrás, é a situação de que era geral, havia também uma crise econômica. Ah, econômica, minha irmã? Econômica. Porque lá no capítulo 11, gente, vamos voltar aqui atrás um pouquinho. Lá no capítulo 11, no versículo, quer ver? No capítulo 11, no versículo 28, olha só o que está escrito. Eu vou ler o 27 para a gente entender a situação. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentou-se um deles chamado Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. O Cláudio, gente, foi esse aqui que ficou no lugar, que era o imperador que estava no lugar do rei Herodes, né? Era o governante daquela época em Roma. E aí, olha só, né? Olha uma crise estabelecendo aí, não só em Israel, não só em Roma, mas nós lemos aqui que essa crise de fome comunitária era em todo o mundo. O mundo todo, naquela época, estava enfrentando uma crise de fome enorme. Não só faltava comida em Roma, em toda Roma, em Israel, mas como também estava para faltar comida em todos os continentes e países existentes daquela época. Tanto é que se a gente continuar lendo aqui, olha só, a igreja de Antioquia resolveu até ajudar o pessoal. A gente vai ver isso lá na frente. Então vocês vejam bem que
naquela época, olha a situação em que a igreja estava convivendo naquela época. A igreja estava sofrendo uma grande perseguição religiosa, a ponto de matar os grandes líderes da igreja, e só não matou Pedro, porque o nosso Deus entrou na frente, enviou o seu anjo e tirou Pedro da mão deles, porque o Pedro ia ser o próximo a ser morto, não é verdade? Então o Senhor enviou o seu anjo, aquela coisa linda e bonita, tirou Pedro de lá, levou eles em segurança. Mas isso não diminuiu a perseguição da igreja. Outra coisa, a igreja também estava passando um período de transição política. Ninguém sabia o que o novo governador, o novo, tirado lá por Roma, quais eram as medidas, o que ele ia fazer com aquela situação que estava em Israel. E além disso tudo, o povo ainda estava passando fome. Fome. O Espírito Santo de Deus usou lá o ágape, falou, olha, estou profetizando que vai vir um período de fome, está chegando, não só aqui em Roma, em Israel, mas em todo o mundo. Então a gente vê aí que a situação da igreja naquela época não é um pouco diferente da nossa situação de hoje. Não é diferente do que nós estamos vivendo hoje, né? Mas o que nos chama a atenção foi o que nós lemos no início aqui, que qual era a posição da igreja? Como que ela lidava com isso tudo, gente? Como que ela lidava? Olha que coisa interessante, a gente vai analisar isso aí. Que o versículo 24 nos fala muita coisa, que a igreja crescia e se multiplicava. Então vamos lá, né? O que a gente pode entender? Como que a igreja enfrentava a situação toda? Qual era a posição da igreja? Primeiro, quem estava liderando a igreja e quem lidera a igreja? É o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus estava diante da igreja e a ordem era: igreja, não pare. Igreja, não fique parado, não fique perdendo tempo, não se preocupe. Continue fazendo o trabalho da obra de Deus que é para ser feito. Então vamos lá. A primeira coisa, a ação do Espírito Santo de Deus. Deus não parou e não diminuiu. A igreja, ela não parou, ela não diminuiu, ela não retrocedeu, nem nada. A gente vai ver isso direitinho. A igreja crescia e se multiplicava em palavra. Primeira coisa, olha, lá em Atos 24, Atos 12, 24. E ela crescia em número. Então a igreja crescia em número, ou seja, a igreja, em vez de diminuir, ela crescia em número, né? Maior é o número da perseguição. Quanto mais prendia, quanto mais maltratava, mais jogava os crentes para os leões comer, né? Mais jogava o pessoal no meio das fornalhas lá naquela época, né? Quanto mais perseguia, mais o número das pessoas se convertia ao cristianismo, ao Senhor Jesus. Segunda coisa, a gente pode perceber aqui, a igreja não parou com seus trabalhos. Trabalhos sociais. A gente vê aqui, nós já lemos ali, que Paulo e Barnabé, a igreja da Antioquia envia Paulo e Barnabé cheios de mantimentos, de alimentos para ajudar a igreja de Jerusalém. Então, ou seja, os trabalhos sociais da igreja, o trabalho de ajudar o seu próximo, ela diminuiu? Não. Ela parou? Não. Né? Ela não parou, ela não diminuiu. Ela sabia que passava um período de fome, então eles começaram um a ajudar o outro, começou a trabalhar, começou a área social, a ajudar as viúvas e ajudar, mesmo mediante a perseguição. A igreja, ela se renovou, gente. Ela criou, vamos dizer assim, né? Ela mudou a sua estratégia. A igreja também não intensificou o quê? Os seus momentos de orações e reuniões. Se a gente for ler aqui, quer ver? No versículo, capítulo 12, versículo 5, Pedro estava preso, não estava preso? Olha qual era a posição da igreja, ó. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Olha, outra situação que a gente observa a atitude da igreja naquela época. Você pensa que ela ficou medrosa? Você pensa que ela ficou paralisada por causa de crise política, perseguição, por causa de crise de fome? Nada. Ela se organizou.
Ela renovou, ela se inventou e ela intensificou. Se a gente estava orando, a gente vai orar mais. Vamos orar mais. Outra coisa, ela não deixou de se reunir. Havia uma perseguição, então eles não podiam mais se reunir nos templos. O que ela faz? Vai para casas, vai para os lugares escondidos. Você pensa que vou parar de orar, vou me reunir com a minha turma, com meus irmãos de Jesus? Vou nada. E a gente vê isso lá no capítulo 12, do versículo 12. Olha o versículo 12 do capítulo 12, ó. Considerando, todo mundo lendo aí, ó. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, né? Cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam o quê? Congregando. Então eles não estavam ali só para orar, porque João foi, eles estavam congregando. Então era uma congregação, então era uma igreja. E oravam. Gente, o que o Espírito Santo de Deus quer dizer para nós? Que nós, a igreja dos tempos modernos, nós temos que aprender com a igreja do tempo antigo. A igreja primitiva também enfrentou problemas terríveis naquela época. A igreja primitiva também enfrentou coronavírus terríveis naquela época. Enfrentou fome, enfrentou crise política. Aí eu tô aqui lembrando do Brasil, né? Quando eu falo crise política, eu tô lembrando do meu país. Tudo acontece lá, gente, é impressionante. No Brasil acontece tudo, né? Então assim, mas a igreja enfrentou isso. Enfrentou crise política, enfrentou perseguição religiosa, enfrentou calamidade do mundo inteiro. Nós estamos enfrentando a praga do coronavírus no mundo inteiro. Na época era uma fome. Mas ela parou? Ela ficou pensando, choramingando, Jesus, tem misericórdia. Não! Ela continuou firme no propósito que Deus tinha dado para ela. E por isso que ela não diminuiu, ela não se covardou e pelo contrário, ela se multiplicou. Olha a terceira coisa que nós aprendemos com a igreja, a posição da igreja. Ela se tornou mais missionária. Porque se você for ler o capítulo 13, nós temos quem aqui entrando na jogada? Nós temos quem entrando na jogada aqui? Minha filha está me tombando a cadeira aqui. Nós temos aqui, ó, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária. E quem mandou esses caras pregar o evangelho? O Espírito Santo de Deus. Olha, quer ver? Capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra às que eu tenho chamado. Então, por isso que eu iniciei falando que o Espírito Santo disse para a igreja primitiva: para aí. Mas Senhor, Espírito Santo, mataram Jesus, mataram Estevão, mataram agora Tiago, e agora Pedro está preso, e muita gente está morrendo, muita perseguição, muitos estão esparramados. A ordem é: continue avançando. A ordem é: igreja do Senhor. Nada para a igreja do Senhor. A igreja de Cristo, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. A igreja de Cristo não anda por vista, mas anda por fé, né? Tá lá escrito lá na palavra de Deus. Nós somos guiados por fé e não por vista. A igreja de Cristo, ela não para, porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Então, independente se o mundo está com seus problemas, deixa o mundo com seus problemas. Mas nós temos o salmo que a gente leu no último domingo, né? Que o Senhor, o Salmo 107, 20, né? Que o Senhor, a palavra de Deus, ela cura e ela sara a humanidade. Então, ou seja, independente da situação que se encontra o mundo, a igreja continua marchando. Continua crescendo e continua em avante. Gente, nem aí que cresceu a obra missionária, aí que surgiu o apóstolo Paulo, aí que surgiu o Barnabé, né? E a igreja de Antioquia cresceu, a igreja de Jerusalém cresceu. Mas olha, as coisas se passaram, a fome acabou, a relação política de Roma também se organizaram lá, né? Mesmo com a perseguição do Nero, não é isso? Ainda teve o Nero ainda, que matou muita gente, o imperador romano Nero. Mas nem isso parou a igreja de Cristo.
Então, irmãos, por que nós, a igreja do século de hoje é uma igreja tão medrosa? É uma igreja que fica parando e se preocupando com as notícias. Eu falei, acho que foi terça-feira que eu falei no culto de oração nosso aqui, né? Todas as terça-feiras nós temos nosso momento de oração, né? Às 6:30 da tarde, online também. E eu falava isso com meus irmãos, eu falei, irmãos, nós, povo de Deus, nós não somos guiados por notícias. Ué, sejam elas boas, amém? E sejam elas más, amém também. Ah, mas estamos entrando em crise política, em crise econômica, estou perdendo meu emprego, minha irmã, o dinheiro está desvalorizando, irmã, está todo mundo morrendo, está morrendo. Ué, mas aqui que a Bíblia diz, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos com as crises que a igreja antiga viveu? Ela não parou. Ela não parou no tempo. Ela se remodulou, se renovou e hoje nós temos a Bíblia Sagrada porque a igreja de Cristo entendeu que ela tem que ser uma igreja missionária. Então ela começou a enviar os missionários e começou a espalhar o evangelho em todo o continente, em todo o tempo naquela época. E chegou até nós, né? Então, nós, infelizmente, a igreja que nós temos hoje é uma igreja muito medrosa. É uma igreja que não entende que a vitória dela está na palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos diz, o que o Espírito Santo me diz? O que o Espírito Santo fala com a igreja hoje? Continue firme. Então, o que nós temos que fazer? Nós estamos em casa. A igreja primitiva também teve uma época que saiu dos templos e foi para casa. Ela diminuiu. Ela, em casa, a obra dela diminuiu? O poder, a autoridade daquela igreja diminuiu? Não, gente. Mesmo em casa, Pedro foi liberto das prisões. Mesmo em casa, o evangelho conseguiu ser alcançado às multidões. Mesmo em casa, pessoas como a Lídia foi liberta lá. Depois a Lídia, outras pessoas foram libertas, eu estou lembrando aqui, né, de outros gentios que conheceram a palavra de Deus, né? Prisioneiros foram libertos pela palavra de Deus. O que nós temos que entender isso? Que estando em casa, estando no templo, estando enfrentando fome ou coronavírus, estando enfrentando mudança política, como está lá o Brasil, ou não, nada disso vai interferir nos projetos de Deus para o seu povo. Então, quais são os seus projetos de Deus? Né? Aí, João, quais são os teus projetos de Deus? Hein? Eu sei que você é um rapaz jovem e tem muito projeto. Não desiste. Ah, mas minha irmã, eu tô... Calma. Epa, vamos renovar. E todos aqueles que você fez para esse ano, em nome de Jesus, você vai cumprir. Porque nós, a igreja de Cristo, nós não podemos ficar parados com o tempo. O tempo, essa situação que o mundo passa, não pode impedir os nossos projetos. Né? Não pode impedir. Se eles são de Deus, se é obra do Espírito Santo de Deus, vamos embora, separei para a obra que eu vos tenho chamado. Então, meu irmão, Deus vai te dar estratégia para você colocar em prática tudo aquilo que o Senhor te colocou. E estarmos em casa não diminui nada a autoridade e o poder da palavra de Deus. A igreja cresce, a igreja triunfa, a igreja vence em nome do Senhor Jesus, né? Então essa é a palavra que eu trago para os irmãos, para os meus irmãos e para mim, né? Que às vezes a gente fica se achando, estou em casa, meu Deus, nada disso vai nos atrapalhar alcançar e cumprir o objetivo de Deus para a igreja de hoje. A igreja de hoje, ela tem que voltar a ler a palavra de Deus, aprender com a igreja antiga e se posicionar, né? Se posicionar, estando em casa, estando aonde for, né? Dentro de uma casa, dentro de um local, do seu serviço, do seu trabalho, mas se posicionar e trabalhar para a obra do Senhor. Tem um hino que fala assim, né? Trabalhar, não sei se João conhece essa, o irmão João conhece essa, né? Lá no Brasil a gente canta, né? Trabalhar e orar, conhece não? Na seara e na vinha do Senhor. Renata deve saber. Meu desejo é estar
E ocupado quer estar assim na vinha do Senhor. Lá no Brasil a gente canta muito esse hino. Ou seja, nós temos que estar ocupado no projeto de Deus. E eu sinto do meu coração, meus irmãos, eu sinto do meu coração que a igreja tem que continuar intensificando seus projetos. Não tem que parar projeto nenhum. Se é projeto de aumentar a oração, se é projeto da Escola Bíblica Dominical aqui em Montagil, nós vamos abrir projeto da Escola Bíblica Dominical, né? Se a gente vai fazer o projeto, se é meu projeto esse ano, Mamanel, aí reformar minha casa, vamos reformar a casa em nome de Jesus. João, eu tô com um projeto de voltar a fazer o meu estudo lá em Macau, não é isso? Pedro, vou voltar a estudar em Macau em nome de Jesus. Então, assim, nós temos que continuar na palavra que o Senhor nos deu, né? E a igreja cresce e se multiplica. A obra do Senhor, ela é inerente. Ela não tem nada a ver com a situação que o mundo vive. O nosso olhar, a nossa visão é com Deus, né? Nós temos que estar com os ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor Jesus. Se Ele está falando, marche, continue em frente, nós iremos em frente em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Amém. Pode orar. Então vamos estar orando, né?